Oi, gente, continuando então sobre o reino Monera. Agora a gente vai comentar sobre a estrutura das bactérias, tá? Sobre uma bactéria clássica. Nem todas são assim, nem todas, né? Mas, de uma forma geral, a estrutura das bactérias são dessa forma. Vamos começar pela parte de fora e aí a gente vai indo para dentro. Primeiramente, algumas bactérias possuem flagelos e os flagelos são utilizados para locomoção. Algumas bactérias podem apresentar o que a gente chama de fímbrias. Essas fímbrias seriam como se fossem pequenos pelinhos. E essas fímbrias elas servem para principalmente adesão contra um hospedeiro e também elas podem ser utilizadas para locomoção. E algumas fímbrias são especiais, a gente chama elas de pili. E através desse pili ocorre transferência de material genético para uma outra bactéria, através de um processo que a gente chama de conjugação. A gente vai ver nas próximas aulas. Após isso, a gente encontra a cápsula. Nem todas as bactérias têm essa cápsula, né? Mas algumas possuem. Para que serve essa cápsula? Ela facilita a aderência de algum organismo. Então, bactérias que são patogênicas, causadoras de doença, geralmente possuem essa cápsula. Elas também servem como proteção. Proteção contra vírus bacteriófagos, tá? Então, elas vão se proteger desses organismos. Elas também servem como proteção contra as nossas células de defesa. Elas servem como proteção contra a fagocitose por leucócitos. Essas cápsulas são formadas por polissacarídeos, então açúcar e proteína. Tá? Depois da cápsula, encontra-se o que a gente chama de parede celular. Sendo que a parede celular ela é responsável por dar forma e sustentação para essa célula, né, para essas bactérias. E essa parede celular ela é diferente da parede celular lá dos vegetais. Ela não é formada por celulose, ela é formada por peptídeo-glicanas. E essas peptídeo-glicanas são de extrema importância, porque através dessa parede celular, a gente pode classificar as bactérias em dois grupos, as bactérias gram-positivas e as gram-negativas, devido a diferenças encontradas nessa parede. E isso também vai ser assunto de uma próxima aula, mas já fica a dica aí da diferença que pode ser encontrada nessa parede celular. Depois da parede celular, a gente encontra a membrana plasmática. A membrana plasmática que é igual a dos outros organismos, né? Uma membrana lipoproteica. E é em volta dessa membrana plasmática que encontram-se algumas enzimas associadas à respiração. Então, na parte interna dessa membrana plasmática estão enzimas associadas à respiração celular, tá? Essa membrana plasmática, ela pode ter uma invaginação, ou seja, uma dobra para dentro, que a gente chama de mesossomo. É nesse mesossomo que encontra-se o material genético da bactéria. Então, ali nesse mesossomo fica associado o DNA. O DNA das bactérias, que é um DNA único, então existe uma única fita, e essa fita fica enovelada e ela é circular, ou seja, uma ponta se encontra na outra e ela fica um novelo ali dentro. Esse DNA, então, associado sempre ali a esse mesossomo, e ele fica numa região que a gente chama de nucleóide, tá? Lembrando que as bactérias, elas não possuem núcleo, não tem um núcleo individualizado, não tem aquela membrana nuclear, mas a região onde fica esse DNA é chamado de nucleóide. Existe também o citoplasma ali dentro e existe uma única organela nas bactérias, que são os ribossomos, aqueles responsáveis por síntese de proteínas, né? Que muitos nem consideram como
uma organela. Mas esses ribossomos, vocês têm que lembrar que eles são diferentes dos ribossomos eucariotas, tá? São ribossomos aí que possuem algumas diferenças. Além do DNA que fica ali associado ao mesossomo, encontra-se um outro DNA, um DNA que a gente chama de DNA extra, que é chamado de plasmídio. Também são DNA circulares, tá? Algumas bactérias têm, outras não, a quantidade pode variar. E nesse plasmídio encontram-se genes que são ditos não essenciais. Ou seja, não tem a ver com reprodução, não tem a ver com a respiração. São genes que trazem características extras. Geralmente, o que encontra-se nesse plasmídio são características como resistência a antibióticos. E as bactérias, elas são safadinhas, elas conseguem trocar informação. Então, esses plasmídios, eles conseguem ir de uma bactéria para outra através daquele processo que eu falei para vocês, que é a conjugação lá nas fímbrias ou pile sexual, tá? Então, elas conseguem trocar material genético. Essas bactérias podem ter diferentes morfologias, ou seja, diferentes formas. E por que é importante saber dessas formas? Porque quando eu vou fazer uma cultura bacteriana, vou fazer um exame, eles colhem isso, colocam numa lâmina e eles conseguem ver essas estruturas diferenciadas. E através disso eles conseguem dar um diagnóstico de que bactéria que tem ali, causadora de diferentes tipos de doença, por exemplo. Essas bactérias podem ter formatos de bolinhas. Quando elas têm formatos de bolinhas, elas são chamadas de cocos. Esses cocos, quando eles estão associados 2 a 2, eles são chamados de diplococcus. Por exemplo, a gente tem o Streptococcus pneumoniae, um causador de pneumonia, tá? Quando esses cocos estão associados um do ladinho do outro, formando um fio, como se fosse um colar de pérolas, eles são chamados de streptococcus. Quando esses cocos estão associados 4 bolinhas dessas, eles são chamados de tétrade. Quando eu tenho 8, formando como se fosse um cubo, eu tenho o que a gente chama de sarcina. Quando eu tenho uma estrutura que parece um cacho de uva, eu tenho o que a gente chama de Staphylococcus. Então, a gente tem, por exemplo, o Staphylococcus aureus dentro desse grupo. Além de bolinhas, essas bactérias podem ter formatos de bastãozinho. Quando elas têm formato de um bastão, elas são chamadas de bacilos. E esses bacilos também podem se associar. Quando eles se associam um atrás do outro, a gente tem uma estrutura que chama Streptobacillus, que, por exemplo, o Bacillus anthrax. O anthrax, vocês já ouviram falar, aqueles que iam carta, envenenavam as pessoas, enfim. A gente tem alguns bacilos que são flagelados, como, por exemplo, da salmonela, tá? É um bacilo flagelado. Mas a gente tem outras estruturas também. Estruturas, por exemplo, que parecem uma vírgulazinha. E esses recebem o nome de vibrião. Vocês já ouviram falar, o vibrião da cólera, tá? Tem uma estrutura que ela já é mais tortuosinha, com vários flagelos, e ela é chamada de espirilo, Helicobacter pylori. É uma bactéria que vive lá no piloro, lá no estômago. E existem outras bactérias que parece uma cobrinha, que é chamada de espiroqueta. Treponema pálido é um exemplo de bactérias com formato aí de espiroqueta. Então é importante essa classificação de acordo com a morfologia, uma das características, né? Tem diferentes formas e elas são utilizadas para classificar esses organismos, tá? Na próxima aula, a gente vai falar mais um pouquinho sobre a estrutura daquela parede celular que caracteriza em bactérias gram-positivas e gram-negativas, e depois a gente fala sobre a reprodução das bactérias, tá?